Olá a todos, participantes do Festival ABCR, é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou o Felipe Dantas, da Giving Agency, uma agência de marketing especializada no terceiro setor, e estamos aqui para conversar com vocês hoje sobre comunicação, a comunicação para a captação de recursos, uma comunicação centrada no doador. Então eu começo contando para vocês uma notícia que me chamou muita atenção. Foi uma declaração do Jeff Bezos, o presidente da Amazon, recentemente, e ele então falava o que ele espera para a Amazon nos próximos 10 anos. E ele dizia, em 10 anos muitas coisas vão evoluir e a tecnologia vai mudar, mas tem muita coisa da Amazon que não vai mudar. Uma delas, e talvez a mais importante de todas, é que vamos continuar obcecados por nossos consumidores em vez dos concorrentes. Então, Jeff Bezos dizia de que nós temos que olhar para os consumidores e não para a tecnologia e não para os concorrentes. E é isso o que vai manter a Amazon sempre buscando a satisfação do seu consumidor. E eu digo que o segredo da comunicação para a captação de recursos é justamente esse: ser obcecado pelo doador. Não olhar apenas para a tecnologia, não olhar apenas para a mídia, não olhar apenas para o mercado, mas olhar para o doador. Como deve ser a nossa captação, tendo em vista o doador? Comunicação para a captação de recursos não é uma propaganda institucional. Várias agências tradicionais de publicidade, elas fazem o que se chama a propaganda institucional, que é ações para aumentar o conhecimento da marca. Para a captação de recursos, o conhecimento da marca, a difusão da própria marca, ela não traz doações diretamente. E aqui eu trago a citação de um dos grandes especialistas em fundraising, o americano Jeff Brooks, que ele diz que o fundraising não é um processo de 2 etapas. Muita gente acha que primeiro é preciso aumentar o conhecimento da marca e só depois pedir a doação. Ele diz, fundraising em 2 passos, captação de recursos em 2 passos, é normalmente uma colossal perda de tempo e de dinheiro. Você basicamente dobra o seu custo e não consegue retorno com o primeiro passo, quer dizer, com a ação de difusão do conhecimento da marca. Então, o que ele diz justamente, peça a sua doação, entre em contato com o seu doador e que você vai conseguir muitos doadores. Quem não é o seu doador? Vamos conhecer quem é o seu doador, mas vamos conhecer também quem não é o seu doador típico. O seu diretor não está dentro do seu público-alvo, o seu conselho também não está dentro do seu público-alvo. Então, não faça as suas ações de fundraising procurando agradar o seu diretor ou o seu conselho. Você tem que ter em vista o seu público-alvo, que é o seu doador. Seus doadores certamente são mais velhos do que você e do que a sua equipe. Eles são mais emocionais do que você. Eles não se movem tanto por números, por estatísticas, eles se movem mais por emoções e por histórias. Normalmente, os doadores são menos instruídos do que você. Muitas vezes, pessoas que não tiveram uma formação acadêmica, não têm uma graduação, e eles não prestam tanta atenção quanto você gostaria em números e dados. Eles não dão muita atenção para isso. Mas o que realmente os seus doadores gostam é de doar. Por isso eles são doadores. Então não tenha medo de pedir, né? A comunicação centrada no doador é a receita para aumentar a sua captação de recursos. Você deve colocar os seus doadores como os heróis das suas histórias. Diga sempre, ajude e faça coisas incríveis conosco. Sem a sua ajuda, essas coisas incríveis não seriam possíveis.
Uma vez, com uma pequena associação que eu presto consultoria, eu escrevi uma carta e disse assim: muito obrigado pela sua generosidade, agradecendo o doador, né? E aí uma assistente social da associação me falou assim: Felipe, você parece que só está enxergando o doador, você nem enxerga a equipe interna, a gente que vai nas comunidades, a gente que presta assistência social, e você está agradecendo a generosidade do doador porque ele dá uma doação mensal. Eu falei: olha, eu estou me comunicando com o doador, né? Então, nessa carta, ele é o meu herói, e eu agradeço a generosidade dele. Agora, quando eu fizer a reunião com os assistentes sociais, aí eu vou agradecer a vocês. Então, existe uma espécie de conflito entre o reconhecimento da equipe interna e como a gente deve se dirigir para os doadores. Então, eu trago aqui para vocês 7 princípios da comunicação Donor Love, quer dizer, comunicar amor para os doadores. Isso daqui é uma agência de captação de recursos do Canadá, chamada Agents of Good. O seu doador é o seu herói. Compartilhe histórias incríveis e inspiradoras com ele. Conecte-se aos valores e emoções dos doadores. Você também precisa namorar o seu doador. Como que é um namoro? Isso é uma metáfora que constantemente a gente usa na captação de recursos. Você se aproxima do seu doador, você comenta com ele, compartilha histórias, você marca um encontro, você faz um pedido, e assim você vai aumentando o seu relacionamento, né, até que ele fique um relacionamento de longo prazo. Depois, na hora que você for fazer algum pedido para o seu doador, peça apenas uma coisa de cada vez, e que ela seja fácil. Não coloque milhões de objetivos, você tem que preencher 5 formulários, assinar em 5 vias, assinatura reconhecida em cartório, porque isso vai dificultar a resposta do seu doador. Convide o seu doador para participar do lado certo da história que você está contando para ele. E no final, agradeça com paixão. Agradeça enfaticamente. Agradecer nunca é demais. Então, continuando nessa linha, toda comunicação deve ter alguns pontos. Muito obrigado. Você tornou esta obra possível. A causa depende totalmente de você. Nós precisamos de doadores como você. Doadores como você tornam essa causa possível. Graças a você conseguimos realizar tais feitos. E depois, porque você participa dessa luta, eu agradeço, eu digo aqui o meu muito obrigado. Tudo isso é possível por causa da sua participação. Então nós temos que colocar justamente o doador no centro e mostrar que ele é indispensável para essa luta. Sem o apoio dele, nós não conseguiríamos levar adiante todas as nossas atividades. O ciclo da comunicação com o doador, ele tem algumas fases, né? E tem 3 atividades básicas. Primeiramente, você pede a minha ajuda. Depois, você me agradece por ter feito a doação. Você reporta para mim as coisas boas que você fez com a minha doação. E depois você repete a mesma coisa. É um ciclo repetitivo: pedir, agradecer, reportar, repetir. Pedir, agradecer, reportar e repetir. Pedir, agradecer, informar e repetir. Esse é o ciclo da comunicação com o doador. Teoricamente é muito simples, mas nem todos conseguem fazer isso com toda a precisão. Por quê? Porque existe uma comunicação egoísta, que a gente chama de egoísta, em que a organização diz: a minha organização faz um trabalho lindo, maravilhoso, né? O doador não está interessado em saber se a sua organização é linda, maravilhosa, se ela
conseguiu tais coisas, tais outras coisas. Ele está interessado em saber como ele pode participar. Ele está interessado, o doador quer saber como ele pode fazer a diferença, como ele vai contribuir para esse trabalho lindo e maravilhoso. No fundo, ele quer ser parte do trabalho lindo e maravilhoso. Então, aqui existe uma diferença muito grande entre a comunicação corporativa e a comunicação para captação de recursos. Normalmente, no mundo com fins lucrativos, uma empresa, quando ela vai vender o seu produto, uma empresa, quando ela vai abrir ações na Bolsa de Valores, ela mostra: nós somos sólidos, nós fabricamos o melhor produto. Por quê? Porque ela está atraindo os investidores. Os investidores têm que saber se aquela organização, se aquela empresa, ela realmente é confiável, se ela realmente ela é bem administrada. Ele quer saber os números, ele quer saber o plano de negócio, ele quer saber a relação do retorno sobre o investimento. O doador não é um investidor. Então, deixe de falar da sua organização como se você fosse o herói. Trate os doadores como um herói. Não sei se está claro. Então, é muito diferente como que é a comunicação corporativa, em que a empresa fala bem de si mesma para atrair investimento, para atrair compradores, e como é uma comunicação para captação de recursos, em que nós temos que falar como são os doadores e como eles podem fazer diferença no mundo. A comunicação egoísta, ela parte de uma ideia errada também, na captação de recursos, e que parte desse pressuposto, dessa ideia: se eu gosto, os outros gostarão. Ora, nós temos que levar em consideração que você, a sua equipe, o seu conselho, o seu diretor, não são o público-alvo da comunicação e não têm o mesmo perfil dos doadores. Então, aqui, de um lado, nós temos o quadro vermelho, que nós temos que banir, riscar do nosso vocabulário. Eu gosto disso, eu odeio isto, eu responderia a este apelo, ou então eu ficaria envergonhada de mostrar isso para as minhas amigas, porque é uma coisa que não seria bem vista. As perguntas certas são as seguintes: isto toca no coração e na emoção, ou é apenas um enunciado de fatos? Depois, a comunicação está clara? É fácil de entender? Está simples ou está complicado? Eu consigo deixar essa comunicação mais clara ainda? Então, essas são as perguntas certas dentro do quadrinho azul, e que nós temos, em vez de fazer as perguntas do quadrinho vermelho, nós temos que fazer essas perguntas do quadrinho azul quando nós estamos nos comunicando com os doadores. Depois, tem outros pontos que nós precisamos evitar também na comunicação com os doadores. Evitar ironia e humor. A ironia e o humor, piadas, elas é um caminho muito arriscado, porque você pode magoar alguém e ser mal interpretado. Então, ironia não é bem-vinda na comunicação para a captação de recursos. Depois, linguagem técnica e acadêmica. Nós não somos técnicos, nós não somos acadêmicos. Não use um palavreado, um jargão da sua profissão com os doadores. Não use palavras em outra língua, né? Nós, do marketing, nós temos a tendência de usar muitas palavras em inglês, então não use isso na sua comunicação para a captação de recursos. Depois, nós não temos que tentar convencer o doador de alguma coisa. Nós temos que tentar emocioná-lo com histórias e por uma causa. Depois, nós temos que evitar também a audiência errada. Às vezes, né, algumas ONGs entram em polêmica com a audiência errada. Captação de recursos não é polêmica, certo? E depois também, nós temos que evitar ficar louvando a própria ONG na nossa comunicação.
porque nós somos maravilhosos, nós fizemos isso, há tanto tempo estamos fazendo aquilo. Nós precisamos, o doador, ele quer saber o que ele pode, qual que é o papel que ele pode desenrolar nessa história que você está contando para ele. Então, a comunicação para a captação de recursos, ela parte de uma oferta. Qual que é a oferta que você está apresentando para o doador? Qual que é a sua oferta de fundraising? Então, você tem que responder rapidamente 3 perguntas para o seu doador. Por que nós? Por que a nossa organização? Por que agora? Por que eu não posso esperar uma semana? Por que tem que fazer agora? E por que você, potencial doador, tem que se importar com essa causa? A gente respondendo essas 3 perguntas, a gente vai poder construir melhor a nossa oferta de fundraising. O que faz uma boa oferta? O problema é fácil de entender. Você tem um problema simples e fácil de entender. Não, às vezes o problema é difícil de ser resolvido, mas é fácil de ser entendido. Por exemplo, aqui à direita tem uma fotografia de uma criança que teve a escola bombardeada na guerra da Síria, e o UNICEF usa essa fotografia para mostrar que nós precisamos reconstruir as escolas da Síria porque foram bombardeadas. As crianças em áreas de guerra são as que mais sofrem. Então, vamos reconstruir essa escola, levar as crianças de volta para a escola. Essa fotografia, ela torna simples a oferta de fundraising que o UNICEF está apresentando. Depois, a relação custo-benefício é boa. Então, nós temos que mostrar, com R$30 por mês, com R$50 por mês, você consegue dar isso, aquilo outro para as nossas crianças, ou para os nossos idosos, ou para os dependentes químicos. Então, dependendo da sua oferta, se você consegue tangibilizar a doação em alguma coisa concreta, em benefício para o seu público-alvo que a sua ONG atende, isso vai mostrar que a relação custo-benefício da sua oferta, da sua organização, é muito boa. E depois o fator urgência. Sempre tente colocar o fator urgência para resolver o problema agora. Se você me enviar, se você fizer a inscrição até o fim do mês, eu consigo, no mês seguinte, mandar beneficiar tantas crianças, tantos alunos, tantos doentes do nosso hospital, por exemplo. Então, se você coloca um deadline, um prazo, cria um sentido de urgência, isso vai ajudar você a se comunicar bem com seus doadores e aumentar as suas respostas. Por quê? Porque se não for urgente, ele pode responder amanhã. E aí tem aquele velho ditado, amanhã, contanto que não seja hoje, né? As pessoas vão adiando, vão empurrando com a barriga. Então, a sua oferta ela deve ser traduzida numa conversa de elevador, né? Quanto demora uma conversa de elevador? 30 segundos, 40 segundos? Então, a sua oferta precisa ser tão clara e tão sintética que ela pode ser rápida e responde a seguinte questão: por que eu daria R$100 para a sua ONG agora? Tente responder isso em 30, 40 segundos e explicar a sua oferta. Se ela for clara e sintética e convencer alguém dentro do percurso do elevador, ela é uma boa oferta. Esse é um bom exercício para a gente fazer. Como traduzir a nossa oferta numa conversa de elevador? Em 30 segundos, 45 segundos. Na nossa comunicação para captação de recursos, nós temos que usar muito as emoções. Doadores se movem por emoções. Doadores não se movem por razão. Se você quer falar a razão das pessoas, você tem que falar com números, você tem que falar com dados, você fala com estatísticas, mas se você vai falar para as emoções, você tem que saber o que você quer desencadear. Qual emoção que você quer desencadear? Então, a sua comunicação pode ter
alguns gatilhos emocionais. Quais são as emoções que a gente pode causar, desencadear para que a pessoa doe? Então, a raiva, né? Não, nós estamos indignados com tal situação. Crianças em situação de vulnerabilidade social. Olha, já estou usando um jargãozinho. Crianças morando na rua. Não podemos admitir isso. Então, cria um sentimento de raiva. Dever. É nosso dever fazer isso, aquilo, outro. Exclusividade. O doador se sente exclusivo e ele então vai entrar para um clube seleto exclusivo. O medo. Os nossos valores estão ameaçados por tal coisa, por tal outra coisa. Então, é um medo de que os valores culturais, o modo de ser dele, esteja ameaçado por algum inimigo externo. Lisonja, você também vai bajular o seu doador, você vai paparicar o seu doador, né? E isso faz com que ele doe. Interesse, às vezes o doador tem interesse que a sua ONG desempenha a missão. Por quê? Porque é interesse dele que a sua ONG seja bem sucedida. Ou então ele tem culpa. Às vezes ele tem algum complexo de culpa. Na vida passada dele, ele passou por diversas situações que ele se arrepende, então ele quer reparar aquilo que foi feito fazendo uma boa ação hoje em dia. O outro sentimento muito bom é a esperança. Você tem esperança de um mundo melhor. Você tem esperança da cura do câncer infantil, por exemplo. E isso pode mover os doadores. Quando é uma campanha baseada em crenças, em fé, no segmento religioso, a emoção salvação diz muito. Então, é um importante gatilho emocional para as ONGs do segmento religioso. A questão da reciprocidade, né? Ele recebeu um benefício no passado e agora ele quer dar de volta, ser recíproco, ele também quer devolver o benefício recebido para a sociedade. Isso é muito, por exemplo, com as universidades americanas, né? Os alunos ganharam bolsa e quando eles se formam, eles doam para o fundo da universidade, como o give back. É muito forte lá nos Estados Unidos e é um sentimento, uma emoção que a gente pode trabalhar também. Prazer. A pessoa tem prazer em doar, em prazer em participar daquela causa. Ou então autoridade. Alguém com autoridade no assunto diz que endossa a posição da ONG, e aí, por causa desse endosso da autoridade, as pessoas doam. Então, o médico, né, um grande médico respeitado que diz que aquele hospital faz um belo trabalho, poxa, então aquela autoridade está endossando o trabalho feito no hospital, então eu posso doar tranquilamente. Na nossa comunicação, nós temos assim algumas dúvidas, às vezes eu ouço isso, né? Eu devo explorar a tristeza ou a alegria, né? O que se consegue mais doações? A fotografia de uma criança triste ou a fotografia de uma criança neutra ou a fotografia de uma criança alegre? Os testes feitos várias vezes mostram que a fotografia de uma criança triste aumenta em 50% o resultado em relação a outra foto da mesma criança, neutra ou alegre. Agora, então não é para eu nunca usar uma fotografia de uma criança alegre? O conselho que se dá é o seguinte: use imagens negativas para os seus apelos, para os seus pedidos, porque isso desperta a vontade de doar, desperta o sentido de urgência. E depois, use as imagens positivas para agradecer e para relatar os progressos feitos pela sua organização. Então, antes a criança estava triste, ele deu a doação, você manda o boletim com o relato das suas atividades, e aí as crianças dentro da sua organização, elas estão alegres. Então,
nós devemos usar os dois sentimentos, a tristeza e a alegria, cada um na sua hora. Aqui vem uma afirmação do Seth Godin. Por que as pessoas doam? Ele é um grande pensador, tem um blog seguido por muitíssimas pessoas lá nos Estados Unidos. Ele fala de motivação, de fundraising, de vendas, relacionamento consumidor, é uma autoridade nos Estados Unidos. Então, por que as pessoas doam? Ele responde essa pergunta. A história do doador. Toda vez que alguém doa para uma boa causa, eles estão comprando uma boa história. Uma história que vale mais do que a própria doação. Pode ser a história de como fazer a coisa certa, pode ser a história de como se encaixar no mundo, como agradar um amigo, a história como honrar a memória de alguém, mas a história tem o seu valor. E para muitas pessoas, a história significa ser parte da comunidade. Então, veja isso. Pessoas, elas doam por causa de histórias. Histórias comovem, histórias transmitem a emoção. E às vezes aquela história vale mais do que a própria doação que ele está dando. E aqui outra afirmação do Tom Arn, e também um grande especialista em fundraising. Encontrei com ele em congressos nos Estados Unidos, ele deu palestras, os livros dele são maravilhosos. Então ele diz o seguinte: os doadores desempenham um papel na história. Por quê? Porque eles compram a história. Então a história passa a ser deles. A história vale a quantia que foi doada. Por quê? Porque reforça a autoimagem do doador. Aí o doador ele vai ter uma alegria interna. Eu sou uma boa pessoa. Eu me conectei com esta história. E quando a pessoa faz uma doação, ela também está dando alguma coisa para si mesma. Porque ela pensa, este é o tipo de pessoa que eu sou. Esse é o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. Uma pessoa que colabora, que participa dessa história que está sendo contada para mim. Toda doação para uma boa causa tem um potencial de dar significado e um direcionamento positivo para a história pessoal do doador. Então pense nisso. Boas pessoas fazem doações. O doador, ele ouve uma história, ele faz a doação e ele tem uma alegria interior porque ele se sente uma boa pessoa. E aí nós entramos em técnicas de storytelling para a captação de recursos. Como eu já disse, e nunca é o bastante a gente repetir, boas histórias causam emoções que causam doações. A humanidade, ela convive com histórias desde a época do Homem das Cavernas, se reuniam em volta da fogueira, né? E que as histórias e a tradição de cada grupo das tribos era transmitida via oral, né? Se a gente for pegar os grandes livros que a gente conhece, a Bíblia, o Alcorão, o Talmud, a Torá, todas elas trazem muitas histórias do seu povo, que transmitem crenças, que transmitem tradições, transmitem significados, entendeu? E falam para a razão. Estatísticas falam, as histórias falam para as emoções. E as estatísticas falam para a razão. E aí, eu digo para você, as pessoas doam e as pessoas se movem por causa das emoções, não por causa da razão. Tem aquele velho ditado que diz, né? As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então são as emoções que arrastam. A razão pode até convencer, mas mover para a pessoa tomar uma posição, entrar em ação, fazer uma doação, isso são as histórias que movem as pessoas. Todos os doadores individuais adoram histórias. Agora, nem todos gostam de números. As empresas, sim, gostam de números e gostam de estatísticas. Agora,
nunca é o bastante reforçar. Storytelling é uma ótima técnica para captação de recursos. Eu aconselho todos vocês a aprenderem um pouco das técnicas do storytelling, os vários roteiros que tem. Hoje não é o momento da gente entrar aqui aprofundar esse ponto, mas eu vou dar alguns ingredientes para uma boa receita de storytelling para a captação de recursos. Então, você comece com algo que capture a atenção da pessoa. A história, uma boa história, deve começar despertando a curiosidade, né? É um gancho, como se diz em linguagem jornalística ou linguagem de propaganda. Um gancho que atraia, um imã que atraia a atenção das pessoas. Foque em uma pessoa, ou um lugar, ou uma coisa. Se você dispersar muito a sua história, as pessoas vão ter dificuldade de acompanhar o fio da meada. Inclua imagens, inclua detalhes, conte a sua história, mas seja simples. Não use jargão, não use linguagem técnica, como se você estivesse conversando com seu amigo. E aí você vai compartilhar uma luta, um desafio, um obstáculo a ser vencido, né? O personagem central da sua história tem que fazer uma luta tremenda para alcançar determinado objetivo. Ele tem obstáculos, tem inimigos que estão impedindo dele alcançar o seu objetivo, né? Ele tem um desafio a ser enfrentado. E deu aos doadores uma razão para cuidar, para eles tomarem parte da história, para ele cuidar de alguém que precisa do doador e que precisa da doação dele. Depois, coloque o seu doador como o personagem principal, o herói da sua história. Então, se você entrar nessa história, você pode ser o protagonista, você pode mudar o rumo dessa história com uma simples doação. Isso faz toda a diferença. Outros ingredientes da receita para uma boa história. Você deve colher boas histórias em todos os lugares. Às vezes, uma conversa com um motorista de táxi, um motorista de Uber, uma conversa com uma pessoa, uma empregada, uma faxineira, ou então com um amigo, uma conversa no barbeiro, no cabeleireiro. Você colha boas histórias em todos os lugares e use esses exemplos da vida cotidiana para suas histórias também. E dentro da sua organização, crie uma cultura de storytelling. E depois disso, use todos os canais que você puder, vídeos, mídias sociais, mala direta, contato pessoal, telemarketing, face-to-face. Use todos os canais para contar as suas histórias para os seus doadores. E depois, não se esqueça de contar o fim da história, que deve ser a solução do problema. E sempre na sua história, inclua o call to action, um chamado para a ação, um chamado para que o doador ele participe dessa história e ele seja o protagonista da história. Com aquela ação, o doador poderá mudar o final da história. E depois, compartilhe e celebre os resultados. Quer dizer, um modo de agradecer aos doadores é também compartilhar os resultados daquela boa história, como foi o final feliz da história com a doação dele. E aí a gente falou de call to action, eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês o que é essa palavra que nós marqueteiros gostamos de usar, tanto do inglês, o chamado para a ação. Tem pessoas até que abreviam CTA, chamado para a ação. Então, toda mensagem de fundraising precisa ter um chamado para a ação. A gente precisa terminar e não pode deixar no ar a resposta à seguinte pergunta: e o doador, o que deve fazer? Não. O call to action vai explicar duas coisas que o destinatário da mensagem precisa saber. Primeiramente, uma direção clara. O que exatamente você quer que eu faça? Então, o call to action tem que ser simples e tem que ser claro. E depois tem que ter uma satisfação emocional para ele agir daquela forma. Minha escolha de ser doador é uma oportunidade real de mudar o mundo.
Então eu vou ficar satisfeito emocionalmente de estar fazendo aquela boa ação. O call to action normalmente é o próprio pedido de doação. Doe R$ 30 por mês e você estará comprando tantas cestas básicas para as crianças. Ou então você está fornecendo tantas aulas assim, assim. Ou, dependendo da sua causa, você traduz aquela doação em uma ação, em um benefício concreto para as pessoas que são beneficiadas da sua ONG. Às vezes, o call to action, quando é uma ação de captação de leads e que você não está pedindo doação diretamente, ele pode ser um pedido para apoiar uma causa, por exemplo. Clique aqui e demonstre o seu apoio para a nossa causa. Diga não à violência doméstica, diga não à violência contra as crianças, violência contra as mulheres. E aí a pessoa clica ali, deixa o seu e-mail, e você depois, com base naquele e-mail, você começa a estabelecer uma comunicação com a pessoa. Você começa a enviar uma sequência de e-mail marketing. Você começa a apresentar a sua organização. Ou então clique aqui e baixe um e-book. Ela tem uma troca de valor. Ela recebe algo em troca, ela baixa um e-book que é relacionado com a sua causa, e aí depois você, com base naquele contato, daquele lead, você começa a estabelecer um relacionamento, você faz uma régua de relacionamento com o seu futuro doador, com o seu prospect. Ou então pode ser um call to action para assinar uma petição, se a sua organização tem uma ação mais de advocacy, de ativismo. Então, assine aqui contra as queimadas da Amazônia, assine aqui para salvar o rio Xingu, assine aqui para despoluir as praias do Nordeste que estão sendo invadidas pela mancha de óleo. Então, nós podemos ter diferentes ações, mas todas elas, para fundraiser, precisa ter o call to action. Para o call to action, é importante, use o tempo imperativo, o modo imperativo verbal, para expressar, faça isso, assine aqui, agora, e então você tem que dar direções e como que comandos para ele poder agir sem dúvida nenhuma. Uma pessoa às vezes me perguntou, mas Felipe, a gente usar o imperativo não é um pouco deselegante, pode ser um pouco rude com as pessoas? Olha, você conta toda a sua história, envolva o doador e no final mostre a direção claramente e com firmeza. Ele vai se sentir mais seguro em apoiar a sua organização dessa forma. Então, nós estamos chegando já no final da nossa apresentação e eu comecei com o Jeff Bezos e eu vou terminando com ele também. E aí vamos adaptar o que ele disse, né? Como é que vai ser o futuro da captação de recursos? Como é que a captação de recursos vai sair, por exemplo, dessa pandemia da Covid-19? Eu não sei. Não sei exatamente como é que vão ser os próximos 10 anos da captação de recursos. Nós sabemos que muita coisa vai evoluir, a tecnologia vai mudar, vai transformar os meios de captação, vai transformar os meios de comunicação. A gente não sabe se as mídias sociais ainda vão estar aí, se a Amazon ainda vai estar aí, se o Facebook vai estar aí. O Orkut morreu, né? Todos nós sabemos. Mas tem muita coisa que não pode mudar na captação de recursos. E uma delas, a mais importante de todas, é continuar apaixonado pelos nossos doadores. Se nós mantivermos o foco nos doadores, se nós mantivermos a paixão pelos nossos doadores, nós vamos continuar sendo bem-sucedidos na captação de recursos. E aí eu termino com uma mensagem para todos os captadores de recursos que estão me ouvindo. Seguinte, o trabalho de fundraising é uma maratona. Ele não é uma arrancada final. Fundraising bem-sucedido é trabalho duro. O fundraising mal-sucedido também é trabalho duro.
Eu não estou iludindo ninguém. Todas essas técnicas de fundraising, usar as mídias, usar os canais todos, saber envolver os doadores, contar uma boa história, não é simples, não é fácil, é preciso experiência, é preciso especialização. Agora, o que é preciso saber é que fundraising está no ramo da esperança. Você vende esperança, você oferece esperança para as pessoas de um mundo melhor, de mudança de uma situação. E aí você está trabalhando com seus seguidores. E uma coisa muito reconfortante para o nosso trabalho: sem captadores de recursos, a maioria das boas causas, a maioria das organizações, grandes ou pequenas, elas simplesmente morreriam. Por quê? Porque elas não teriam os recursos para desenvolver as ações. Então, eu quero dar aqui os parabéns a todos pelo trabalho que vocês realizam. Então, querido captador de recursos, eu desejo para você boa sorte. Você já é um verdadeiro herói, pois você realiza um importante trabalho, o difícil trabalho da captação de recursos. Aprenda com seus amigos, ignore seus inimigos, e eu espero que essa singela e rápida palestra ajude o seu árduo trabalho de captação de recursos. Grande abraço, obrigado por estar aqui comigo hoje e desejo a vocês todo o sucesso do mundo. Aqui então temos a bibliografia que eu me baseei para essa palestra. Tem esses livros, aqueles que puderem comprar, vocês vão estar bebendo na fonte dos melhores captadores, aqueles que se comunicam melhor com os seus doadores, uma comunicação centrada em doador. E aqui eu termino com os meus contatos, aqueles que quiserem o call to action, né? Falei do call to action, aqueles que quiserem entrar em contato, trocar ideias, escrever um e-mail, escrevam para mim, me telefonem, aqui está o site da Giving Agency, estou à sua disposição para ajudar hoje e sempre. Grande abraço, agradeço a participação de todos.